Olá, boa noite. Eu me chamo Jussiel e irei apresentar hoje sobre o estresse e o conforto térmico voltado ao gado de corte, certo? Na matéria de bioclimatologia. Meu grupo é formado por mim, pela Vanessa e pela Rubieri. Então vamos dar a introdução. A adaptação dos animais em diferentes ambientes de criação e a melhora das condições dos locais de produção, correto? A partir do momento em que o pecuarista ele passa a observar as diferenças quanto à capacidade dos animais em se adaptar ao meio, né? Tanto quanto ao confinamento ou até mesmo ao pasto, passaram a surgir preocupações relacionadas ao local, né? Com a melhoria. Foco em reduzir perdas por estresse térmico e necessidade de ajustes fisiológicos e comportamentais. Então existe a preocupação para que possa assegurar aos bovinos a adequada condição de conforto, correto? De melhorar, até mesmo reduzir as perdas produtivas derivadas ao estresse térmico. Então, estresse térmico no Brasil. Estresse térmico. Primeiramente, o que significa, né, o estresse térmico? Podemos conceituar que é a soma dos mecanismos de defesa do organismo em resposta a algum estímulo provocado por um agente agressor ou estressor, correto? Externo ou interno, pois o animal ele tende a manter a sua homeostasia. A maior parte do território é situado na região dos trópicos, todavia, mas especificamente o Brasil ele localiza-se no trópico de Câncer e de Capricórnio. Cerca de 2/3 do território brasileiro está situado lá. Isso afeta o processo reprodutivo diretamente e indiretamente através do estresse calórico. Alta incidência de estresse calórico, estresse térmico. Então, quando o bovino ele está sob estresse térmico, é necessário que ele tenha ajustes fisiológicos, né? E comportamentais para se adaptar às mudanças do clima, pois ele demonstrará por comportamentos, por exemplo, a sua ingestão de alimentos, né? Pois ele vai reduzir, pois o alimento ele gera calor, então ele vai ter uma baixa redução dos alimentos. Na sequência, ele vai ter uma vasodilatação, que é a vasodilatação das veias e artérias, né? O calibre vai ficar maior. Na sequência, a sudorese, também a taquipneia, que pode chegar em até 120 RPM em uma temperatura de 41 graus Celsius, né? Sabemos que hoje podemos considerar uma respiração normal de 20 a 40, mais especificamente os manuais mostram 25 a 45, né? A alta temperatura nos ambientes tropicais afeta direta e indiretamente os processos reprodutivos. Podem provocar a esterilidade e a baixa produção. Nos machos bovinos, a alta temperatura pode provocar a esterilidade estival, degeneração do epitélio germinativo, redução do processo de sêmen, consequentemente, né, queda da fertilidade, certo? Aqui mostra se em cada 7 a 10 animais apresentarem temperatura acima de 39,4 já caracteriza sobre um estresse calórico, né? E os movimentos respiratórios por minuto, né? Que sendo maior que 80 já caracteriza, certo? A seguir nós veremos a tabela, né? A qual demonstrará, por exemplo, a respiração normal, cujo eu falei 23 não é estresse calórico, de 20 a 40, correto? A seguir, zona de conforto térmico e termoneutralidade, né? Presente em animais de produção. Então, neste item nós iremos falar sobre as fêmeas, certo? Sobre as fêmeas que poderá acarretar na diminuição, né, da duração do estro, né, e também no número de montas, na redução das taxas de concepção e menor fertilização dos oócitos, certo? Ela varia de acordo com a espécie, estado fisiológico, umidade relativa do ar, certo? Então, a zona de conforto térmico, ela seria uma temperatura ambiente na qual o animal homeotérmico, né, praticamente ele não utiliza o sistema termorregulamentador, ou seja, para ele fazer a termólise e a termogênese, certo? Então os bovinos, diferentemente dos níveis de temperatura ideal, que pode permanecer na termoneutralidade, esse nível tem suas diferenças, ainda quando se relaciona com a idade, com a raça, com a origem, segundo até
O professor e filósofo McDowell, ele relata que a temperatura e o ar é o fator climático mais importante segundo ele. A seguir mostra a tabela. Essa tabela mostra as raças, a idade. Podemos citar o boi indiano. O boi indiano aqui, ó, que ele está numa TCI, temperatura crítica inferior, crítica 0 graus. A sigla ZCT, zona de conforto térmico, para ele, os bovino indiano, é entre 10 e 27, certo? E a TCS, temperatura crítica superior até 35 graus, correto? Aqui no processo de troca de calor, os bovinos são homeotérmicos e com a temperatura constante até certo ponto. Por quê? Porque tem as variações constantes do ambiente, né? Então, a temperatura do ar, a umidade, tudo isso influi. A umidade do ar. Então, a baixa umidade do ar ocorre a desidratação e a irritação da pele e das mucosas, certo? E a alta ocorre a diminuição da perda do calor térmico para o meio, comprometimento do equilíbrio térmico, por exemplo. Perdas evaporativas são o principal meio de perda do calor do ruminante. Então, através da respiração, né? Então, o bovino ele vai ruminar, o bovino ele vai respirar mais, ele vai ter uma taquipneia, e através da sudação, né? Ele vai eliminar, que seria o suor excessivo. Parâmetros fisiológicos e comportamentais. Aqui, sobre o estresse térmico, animais reagem de forma fisiológica e comportamental. Então, o animal ele irá comer menos, ele irá ingerir mais água, ou seja, obviamente ele irá emagrecer, né? Temos também o comportamento sexual dos touros, por exemplo, né? Podemos citar as raças europeias que com um calor excessivo eles vão diminuir a libido, né? Se estiverem a pasto, eles irão procurar por sombra onde estiver, sendo ela natural ou artificial. Então, aqui apresentam respostas neuroendócrinas, fisiológicas e comportamentais, certo? Podemos falar que os animais eles possuem sensores a temperaturas espalhados por diversas partes do corpo, né? O animal também, podemos citar as fêmeas, que elas irão ser afetadas na gestação e na lactação. Com o estresse térmico, os bovinos aumentam a sua ruminação. Então, os bovinos eles ruminam de 4 a 9 horas por dia, distribuídas entre 15 a 20 períodos. Então, quando os bovinos eles estão em um ambiente com temperaturas elevadas, esses preferem ruminar mais tempo de pé, devido ao estresse calórico. Homeotermia ou homeostase térmica, certo? Capacidade do organismo em manter invariável a regulação do meio externo. Ou seja, isso seria a estabilidade fisiológica do animal, correto? Mecanismos fisiológicos e comportamentais. Aqui, mesmo diante de flutuações do ambiente, esta manutenção ocorre por meio de inúmeros mecanismos fisiológicos e comportamentais. Idade, estação do ano, hora do dia, temperatura do ambiente, atividade, alimentação, digestão e até a água, né? Índice de conforto animal. A sigla ITU. ITU é um avaliador de conforto para estabelecer a ZZT, Zona de Conforto Térmico, certo? A zona de conforto térmico que é avaliada. Estratégia para a redução do estresse térmico. Raças geneticamente adaptadas ao meio. Então devemos analisar o quê? O pecuarista, quando for fazer a compra de um lote, ele deve, antes disso, ver o clima anual da sua região, para assim escolher a melhor raça a ser conduzida. Alteração do ambiente físico, sombreamento artificial. Isso é muito importante. Neste caso, o pecuarista ele deve analisar a implantação desses sombrites artificiais, para amenizar a irradiação do sol e do calor que o animal sofrerá, né, em campo aberto, né, quando ele está a pasto. No caso, se houver pouca ou até nenhuma sombra natural. Emprego do sistema de nebulização é viável desde quando possível, né, devido aos custos, né? Reduzir o estresse do animal e incrementar a produção e a alimentação adequada. Aqui o pecuarista ele pode ofertar o quê? Minerais, proteínas, para assim
fazer um ajuste na flora do animal, certo? Para que todo esse nutriente que seja ofertado seja absorvido, né? Então, podemos concluir que o desempenho do bovino, né, da bovinocultura e de corte nos trópicos, ela poderá ser melhorada ou até atenuada, né, protegendo assim os animais das altas temperaturas, a umidade, entrando com uma alimentação adequada, conforme eu falei, adequada em períodos secos, no caso, né? Contudo, o pecuarista deve dar ênfase ela deve se dar uma ênfase a ser dada à adaptação do animal, né, aos trópicos, para assegurar a reprodução do animal que será habitado, obviamente, diretamente ou indiretamente. Podemos falar sobre diretamente o sol e indiretamente as forragens, né, a qual não produzirá, ficará seca e consequentemente disso. Isso causará uma consequência na cadeia produtiva de carne, pois nascem menos animais, esses desenvolvem menos e aí menos carne no mercado. Enquanto isso o consumo sempre é o mesmo, ou aumentando, ou aumenta o consumo, aumenta o preço e tudo sobe, correto? E assim, pessoal, nós encerramos essa apresentação. Eu agradeço e boa noite.